Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast, edição de número 122, ao meu lado, Caio Montanher. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Henrique. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Um prazer tê-lo novamente, hein, cara? Tava devendo, hein, cara? Eu gosto de vir pra cá. Estamos na 122, você tava, acho que na 22, se bobear. Faz 100, é bom pra contar desse jeito. Na 222 eu volto. Seja bem-vindo, Caião. Hoje a gente vai falar sobre um mercado super especial com uma pessoa incrível que vai nos dar uma aula sobre o mercado de luxo, que é a Patrícia Bianco. Patrícia, antes de contar um pouco da sua empresa, eu queria que você contasse como é que foi empreender no meio da pandemia. Como é que foi começar um negócio no momento onde todas as pessoas estavam quebrando os seus negócios ou tentando lutar para sobreviver ali da melhor maneira e você resolveu empreender com muito sucesso. Conta pra gente como é que foi essa história. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito Prazer feliz é em estar todo aqui nosso. com vocês. Todos os restaurantes estavam fechando, né? No meio da pandemia. E eu me lembro que eu estava com o Tadashi, a gente estava num momento assim de brainstorm e a gente estava naquele insight de como que vai ser a indústria depois da pandemia. A gente não tinha necessariamente um plano para a pandemia, a gente estava esperando a pandemia passar. E aí, justamente nesse brainstorm, nós tivemos a ideia de... Tudo começou com a pergunta, né? Como que nós levaremos sushi com todo o espírito de omotenashi japonês para casa das pessoas no meio da pandemia? Como que seria isso? E a partir dessa pergunta, a gente chegou na possibilidade de um takeaway com uma caixa 100% sustentável de laca, que naquela época era uma caixa de laca, onde o cliente retiraria. Só que a gente criou um produto que era o produto dos sonhos. Então, assim, a caixa era maravilhosa, o atum era o melhor atum, o vidrinho que colocava o shoyu foi prototipado exatamente para encaixar dentro das divisórias da caixa. Visualmente, era um produto lindo, espetacular. Só que quando a gente olhou para o preço do produto e a gente olhou para o mercado, o nosso custo era maior do que a média de preços comercializado no mercado. E aí a gente olhou e falou assim, esse produto não vai vender. Ninguém vai pagar R$800 num jantar em casa no meio da pandemia. Já era, não vai dar certo. E aí era uma fase da pandemia que as pessoas estavam começando a sair com máscara. E eu tinha ido no shopping Cidade Jardim com uma amiga. Por acaso ela me chamou porque não era um shopping que eu frequentava. Eu cheguei no shopping Cidade Jardim. Eu vi o shopping lotado. As pessoas com máscara. E sacolas e sacolas e sacolas de bolsas de luxo, de artigos de luxo. E aí eu pensei, nossa, mas tudo isso de gente tá aqui pagando esse valor nessas bolsas e o meu produto, que é lindo, maravilhoso e dá tanto prazer quanto essas bolsas, eles não vão pagar? Peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu voltei pra casa, falei, a gente vai fazer isso. A gente só vai... dar o negócio como perdido se realmente por 3, 4, 5 meses a gente não conseguir sustentar. A gente foi, montou a estrutura e começou. A gente começou exatamente no Dia dos Namorados, dia 12. E aí foi um sucesso. E aí teve um volume de pedidos assim gigante. A gente também ficou sold out, porque hoje a gente é conhecido como um restaurante super difícil de reservar. Era super difícil de reservar a caixa no takeaway também. E aí eu falei assim, deu certo. E aí eu falei assim, quer saber? Esse mercado de luxo aqui tem alguma coisa para eu estudar e aprender. E aí, desde o lançamento, na pandemia, eu me dediquei a só estudar as estratégias de branding do mercado de luxo. Porque eu percebi que não é o preço, é o valor entregue. Tá bom. E aí eu queria entender como que esse valor é construído a ponto de uma pessoa dar 89 milhões em uma obra de arte. 1 milhão em um relógio. Você pode ver as horas, a hora que você quiser, no seu Apple Watch, no seu celular. Para que você vai pagar 1 milhão em um relógio? E aí essas perguntas começaram a vir na minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso estudar esse mercado. Porque seja qualquer coisa que acontecer no futuro, eu tenho certeza que a maioria das empresas querem fugir dessa disputa de preço. Elas querem se diferenciar. E aí, quando eu estudei o mercado de luxo, minha cabeça explodiu. Porque eu era a pessoa que acreditava que comprar uma bolsa de 40, 50 mil reais por status, a maior futilidade do mundo. Porque eu sempre fui uma pessoa segura. Eu nunca tive essa necessidade de querer me provar e ascender socialmente.
E aí, quando eu entendi os motivos, como é feito a bolsa e quais são as razões pelas quais uma bolsa chega a custar esse valor, eu falei assim, isso é genial. Esse é o futuro, principalmente com os desafios tecnológicos que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Deixa eu entender, você estava lá no a pandemia já naquele momento onde a gente sai ou não sai, Exato. E vocês entraram então com uma proposta de um restaurante fazendo sushis, posso falar dessa forma? Isso ou mesmo. Outros... É sushi. Sushi. Sushi, futomaki, uma experiência... Você já está falando comidas que já não são típicas para um restaurante japonês para a maioria do brasileiro comum, né? Então Exato. já não vai ter lá o cream cheese, não vai ter a cebolinha, foge disso. A gente tá falando de um restaurante tradicional, né? Exato. Uma pegada da culinária mais tradicional. E quando a gente vê o mercado de luxo, uma das coisas que a gente percebe muito é pela experiência que você oferece para a pessoa. E quando você fala da experiência, muitas vezes o pedido pelo aplicativo lá que a gente usava, um iFood, o Rappi e tal, não sei o quê, muitas vezes não é uma experiência ali de um mercado de luxo, sabe? Um mercado... Acaba sendo uma coisa meio... Próximo, últimos pedidos, você filtra por desconto. Como é que você entrou nesses aplicativos ou vocês desenvolveram uma experiência... Como é que eu pedia o jantar com vocês? Porque bombaram os aplicativos, né? E aí, quem não tinha na época um drive-thru ali, na época, ou alguma solução para fazer o takeaway... E comida japonesa é uma coisa difícil de fazer um takeaway, porque o motoboy... Empina a moto, o sushi vira um russomaki. Você chega em casa ali... Nossa, genial a sua pergunta, porque quando a gente começou... Como é que foi? Todo mundo falou que não ia dar certo. Tá. Todo mundo. Inclusive a caixa... Todo mundo quem, assim? Eu ia fazer a minha pergunta. Seus amigos. Meus amigos, minha mãe, minha família, minha prima, colega de indústria. Sabe Falava, Paty, sai aquele dessa, marqueteiro, assim, que é muito, muito bom, muito, muito guru. Quando a gente apresentou, falou assim, esquece, isso não vai dar certo. Esquece. Ah, legal. Parece o anti-marketing, assim, funcionando, né? Exato. Inclusive, depois que eu comprei um livro sobre o mercado de luxo, que eu vi, o mercado de luxo é anti-marketing, eu falei assim, nossa, eu já fiquei super interessada em ler. Por quê? Primeiro, nós não estaríamos nessas plataformas. Tá bom? Porque se eu colocasse uma caixa super delicada no Rappi ou no iFood, eu ia diluir toda a experiência do cliente, eu ia fazer o meu cliente se sentir mais um. Perfeito. E no mercado de luxo é completamente o oposto. É sobre você fazer o cliente se sentir cuidado e acolhido, que é o espírito de omotenashi japonês. Se eu colocasse esse produto em iFood e Rappi, eu perderia todo o espírito do negócio, que é o omotenashi, que é você cuidar, você acolher, você ter a honra em servir o cliente. Como que a gente vendeu? Qual foi a estratégia de vendas? O bom e velho boca a boca. Pega o celular, liga pro amigo, Instagram e vai... É o hunting mesmo de mercado. E eu sempre fui do time comercial, muito agressiva. E aí foi muito natural, porque a gente pegou do nosso network e um foi falando para mais um foi falando para outro. Então, assim... Hoje, o Instagram, a nossa agenda, o nosso networking é a fonte mais valiosa de clientes. Mas muitas vezes a gente se perde dessa fonte valiosa de clientes porque o custo por lead hoje na internet e etc. é baixo. E a gente acaba negligenciando isso. E a gente começou assim, no boca a boca, ligando um por um. E um foi falando para outro foi falando para outro. Quando a gente viu, o nosso Instagram já estava com 10 mil seguidores em quase 3, 4 meses. E a pandemia, as pessoas estavam procurando experiências diferenciadas. Elas queriam se sentir próximas. Todo mundo queria sair para ir num restaurante com a galera, sabe? Sim, não tinha nada. Não tinha nada, as pessoas queriam. Então foi o momento certo. Se eu não tivesse começado num restaurante, um takeaway ali, eu não teria me capitalizado para abrir um restaurante depois. Foi assim, timing. Business tem timing, né? E a gente aproveitou o momento. E aí, quando a pandemia passou, a gente começou um restaurante. E aí, deu certo também. Porque daí eu já tinha o mailing. Porque também, o que aconteceu? Os clientes chegavam e eu criei um mailing da preferência deles dentro do nosso banco de dados. Então, hoje, todo mundo que é cliente do Omotebaco Hospitality, a gente sabe a preferência de vinho, de saquê, de bebidas.
Porque esse é o espírito do mercado de luxo. O meu cliente, ele não é mais um. Ele chega pra gente e a gente atende ele com o espírito de servir com honra e aquela vontade genuína de construir um relacionamento de longo prazo. Que legal. Então, eu sei que é o aniversário do filho, eu já faço a oferta de um vinho, de um saquê, de uma sala fechada, eu já crio todo um ambiente para ele se sentir especial. E são clientes que, assim, de alto poder aquisitivo, e eles sentem falta desse nível de serviço cuidadoso, que o Brasil ainda está evoluindo em termos de hospitalidade para atender nesse nível europeu, americano, japonês. Eles têm uma escola de hospitalidade completamente diferente do brasileiro. E quando a gente vem com esse olhar, o meu marido e sócio, ele trabalhou 8 anos na Europa, ele passou por 8 países na Europa, trabalhou anos lá. Então ele vem de uma escola internacional. Já na área de cozinha, especialista em culinária japonesa. Exato. Entendi. Exato. Então as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Tem uma coisa que me lembrou agora de uma conversa que a gente teve recentemente, que era sobre a especificidade de servir, né, do The Bear. Lembra que a gente conversou sobre isso? Exato. Que é aquelas... Todo mundo gosta do The Bear, né? E é na segunda temporada, Henrique, que acontece aquela cena que você tinha comentado comigo. Exato. Eu não me lembro exatamente qual era o discurso entre eles, mas eu me lembro que, em parte, o chefe chamava atenção para uma característica pequena, do tipo, esse casal tá vindo dessa forma e, portanto, quando eles aqui tiverem, vocês vão servi-los dessa forma, não é para fazer isso, é para fazer aquilo. E quando você disse dessa preparação da sala, eu fiquei pensando que isso é muito não massificado, né? A mesa é sempre uma mesa, a toalha é sempre uma toalha, isso parece não ser verdade. Não. Tudo é meticulosamente planejado de forma intencional para fazer com que o cliente saia do restaurante com sentimento. E isso foi algo que eu aprendi estudando mercado de luxo. Um restaurante, uma cafeteria, é onde o show da experiência acontece sem improviso. Tá. Então, uma loja de luxo, tudo pode ser planejado, porque é só um café, é só uma água, todo mundo tá ali pela bolsa. Agora, quando você cria uma experiência sensorial completa, restaurantes e cafés é onde o show acontece em real time. Então, hoje a gente enxerga marcas de luxo buscando restaurantes, buscando cafés, criando experiências sensoriais imersivas para cada vez mais emocionar o cliente. Porque uma coisa é você emocionar o cliente com um café e uma água quando ele entra numa boutique. Outra coisa é você convidar o cliente para um hotel, como a Louis Vuitton fez. Uhum. Então, assim, você dorme na cama que a própria Louis Vuitton montou intencionalmente para fazer com que você saia de lá com um sentimento. E aí, esse sentimento envolve todo o branding do mercado de luxo. É o branding, é a comunicação. E o mercado de luxo, ele não fala que ele é de luxo. Você vai entrar no site da Hermès, você vai entrar no site da Chanel, você vai entrar no site de todas as marcas de luxo, você não vai revelar, eu sou uma marca de luxo. Eles comunicam o valor de forma sutil, são nos detalhes. O valor, ele é percebido, ele não é falado. E aí você começa a entender que é uma comunicação muito mais sensorial, imagética, dos detalhes e dos gestos. É literalmente sobre como você se sente quando você sai de uma loja, de uma experiência de luxo. Eu acho incrível e adoro esse conceito. E você trouxe uma pegada interessante quando você falou de hospitalidade e de experiência do lado sensorial. O Caio comentou dessa série The Bear, que... Poxa, eu achei a primeira temporada legal, meio caótica ali, né? Assim, é uma série que, se você assistir antes de dormir, você fica meio ali... Você não dorme. Sensorialmente, você fica meio caótico ali. Mas a segunda temporada, eu acho ela absolutamente fantástica. Você chegou a assistir? Eu assisti só 2 capítulos, eu não assisti ela inteira. Mas eu achei espetacular. Eu preciso assistir. E... no meio da segunda temporada, um dos personagens principais, ele passa por um restaurante de luxo e tal, e em determinado momento ele está lendo um livro. E o livro chama Hospitalidade Racional. Não sei se você conhece o livro, mas o livro é esse daqui. Eu já vou comprar, com certeza. Foi o penúltimo livro que eu li, então eu vou colocar... Qual câmera eu tô aqui? Nossa, já quero o livro. Aqui no meio? Tá joia? Dá pra pegar aqui, ô Ju? Mas você coloca o link na descrição, certo? Vai colocar o link na descrição e ele coloca muito forte a questão da hospitalidade, né? E aí ele coloca vários aspectos baseados em restaurante, como você falou, né? Porque é um restaurante que ele lida, mas ele faz paralelo com vários
mercados e como você, de fato, consegue entregar uma hospitalidade, fazer essa experiência para o seu cliente em diversos segmentos, não em restaurante, mas restaurante é muito latente, de fato. E ele traz alguns casos no livro que, de fato, assim, você fica parando para pensar como que em cada momento da jornada do seu cliente contigo, você consegue, não é encantar, mas ter essa honra em servir. Eu vou dar um exemplo que ele fala no livro. Eles estavam em Chicago. Em Chicago acontece uma situação muito, claro, tem épocas do ano em que escurece mais tarde, mais cedo, e tinha uma pessoa que é responsável por fechar a persiana para que fique num clima agradável dentro do restaurante. Era o Alinea? Não lembro qual que é o restaurante que ele tá, porque Ele não menciona. Ele menciona, mas ele passa por vários restaurantes ao longo da carreira dele, e ele contando a experiência, falou, a primeira coisa que eu pensei foi determinar a hora, né? Então todo dia às 3 horas da tarde vem alguém e fecha a persiana, criamos um processo. Aí ele falou, tá errado. Na verdade, a gente tem que ter uma sensibilidade de ver qual que é a hora correta em que o sol começa a se pôr e não tem mais luz natural, e a gente tem que inverter. Então, na verdade, você não cria processos. Você não tem que ficar pensando em processos, porque quanto mais processos você criar, mais você vai burocratizar o atendimento. E aí você não está fazendo mais hospitalidade. Você está indo totalmente ao contrário. O que você tem que ver é como o seu cliente se sente bem e fazer o possível. E aí ele começa a dar... E é muito legal no livro que ele começa a falar de hospitalidades irracionais ao ponto de, se ele vê 2 executivos de negócios ali no meio que beberam um pouco mais ao longo daquela reunião de negócio, ele tinha, por exemplo, atestado falso para dar para os executivos e falar, cara, não volta para trabalhar, porque vocês fecharam um negócio aqui e vai atrapalhar. Então eles davam remédio para dor de cabeça e já davam um atestado para eles mostrarem na empresa. Uau. E automaticamente... Eu não estou falando para ninguém fazer atestado falso. O remédio tá? era um bom exemplo. A gente acabou indo para o atestado, mas o remédio é um ótimo exemplo. Mas o atestado é um momento de como ele para pensar. Cara, Sim. Eu não posso fazer com que esses caras que vieram e confiaram o tempo deles para fechar um negócio comigo, deixar eles irem para a empresa deles depois, porque eles vão trazer uma performance ruim. Cara, exato. Sabe? É pensar sempre além, sabe? É pensar sempre... Antecipar a demanda do cliente. Exato. Ótimo. E não só antecipar a demanda do cliente, antecipar como ele está se sentindo e às vezes ele não consegue nem expressar. Porque às vezes você, assim, o cliente chega no restaurante, o ar-condicionado tá ligado e ele começa a sentir muito frio, mas ele não fala. Exato. E é só você ir lá e entregar uma Sharp. Exato. Entendeu? É você antecipar. E é muita intersensibilidade na comunicação. É você aprender a ler a comunicação além das palavras. É o gesto, é o olhar. E a comunicação, gente, diz tudo. O corpo, o olhar. Um dos treinamentos hoje que a gente mais tem com recorrência no restaurante é treinamento de comunicação. Você quer dizer comunicação entre a equipe e o cliente? Porque se o valor não é falado, o valor é percebido, o tom da voz, a velocidade, o gesto, todo o balé que a gente chama, eu falo que aquilo é um balé, é uma coreografia, ele precisa ser ensaiado. É um balcão com 8 pessoas. Não tem como absolutamente nada ali sair fora do compasso. É uma orquestra. Apenas 8 pessoas, né? Apenas 8 o restaurante pessoas. É na Paulista, não é? Ou era perto da Paulista? É no Jardins. No Jardins. Isso. Eu tenho um amigo, Paulo Leônidas, cadê o Paulo? Um beijo, Paulo. Ele já me chamou pra ir, já me falou do restaurante de vocês. Já? Ele já foi. Paulo Leone? Paulo Leônidas. E eu não fui. Então eu tô devendo Mas essa. é porque tem a fila de espera de meses, né? É isso que eu entendi. Não, são 8 pessoas, né? E um pessoas. Atendimento mega... É bem personalizado, é tudo pensado com muito cuidado pra gente receber vocês, assim, no maior nível de excelência. Então, o atum é maturado por 30 dias, as receitas são pensadas na sazonalidade dos ingredientes. Então, assim, imagina, você esperou 3 meses para ir ao meu restaurante. Imagina o nível da sua expectativa. Tá lá no alto. A minha equipe, ela precisa entregar a altura. Então, hoje, o grande desafio é fazer com que eles se comuniquem, que eles tenham o gestual para que nada saia fora do compasso. Então, assim, o copo que eles colocam no balcão, eu treino eles para nem para fazer barulho. Por quê? Eu não quero dar spoiler da experiência, né? Tá. Mas
eu quebro um padrão no meu restaurante. Todo restaurante japonês no Brasil, ele é escuro, tem um samurai, tem uma geisha, tem um leque, ele representa esse Tem estereótipo. as florzinhas ali. Como o mexicano vai ter o chapéu. Exato, essa representação cultural estereotipada do Japão. Eu falei assim, não quero isso. Eu quero um restaurante que quebre esse padrão. O cliente já perceba que ele é incomparável. Ainda bem que eu li muito sobre o mercado de luxo para tomar essa decisão, né? E eu criei um restaurante todo claro. E aí eu percebi que as pessoas assim, entravam num estado de contemplação e elegância. E eu comecei a observar que os clientes davam esse feedback quando eles iam jantar. E aí eu falei assim, já que é elegância e contemplação, todo o gestual da equipe é treinado para quando o copo é colocado no balcão não fazer barulho. Que legal. O volume da voz respeitar o volume da voz do balcão. Porque quem seta o volume, quem define o volume de voz da conversa ali são os clientes. Entendi. Então tem cliente que chega feliz, tá conversando, tá ali, tá falando alto, tá tudo bem. Então nessa hora a gente precisa até falar um pouco mais alto para se fazer entendido. E tem momentos que a sala tá em silêncio, prestando atenção no corte, prestando atenção no tom. Então quem define o som da sala é o cliente. Então, o copo não pode fazer barulho, a louça não pode fazer barulho enquanto está ali na cozinha. Então, tudo isso é pensado meticulosamente para que o cliente saia de lá com o sentimento que eu quero que ele saia, que é o sentimento do branding da marca. Então, todo o grupo Omotebako Hospitality, a marca Kanoe, a marca My Japan de viagens e o Takeaway, eles são pensados cada um com uma identidade própria, uma originalidade, um conceito diferente, para quando o cliente entra em contato com o produto e serviço, ele sair com aquela experiência, aquele sentimento muito coerente com aquilo que eu projetei, né? Então, são muitos detalhes de comunicação, visual e etc. que a gente precisa trabalhar. E, Patrícia, a minha percepção é que, pensando como um estudo de caso, né, o Omotebako nessa conversa nossa, deve ser bastante misterioso para muitas das pessoas que estão assistindo e ouvindo agora, como exatamente que eu tenho condições de delinear uma estratégia dessa, seja eu do mercado de luxo ou não, ou que eu queira fazer essa descoberta como você fez, né? De que maneira que alguém que ainda não fez esse deep dive que você fez, ou que não teve esse acesso todo ao Japão, pode ir se descobrindo para essa frente? Tem a ver um pouco com essa exclusividade do cliente? Qual é a lógica? Tem a ver com aquilo que sustenta o mercado de luxo, a Universal, independente se é um restaurante, se é uma marca de moda, se é uma marca de comida, qualquer segmento, que é o craftsmanship, é artesania. Traduzindo craftsmanship é artesania. Então, assim, meu sócio marido, antes de a gente lançar o Omotebako, ele já tinha 15 anos de cozinha. Então, ele se dedicou muito à técnica. E quando a gente vê Hermès, Louis Vuitton, todas essas grandes marcas, eles se dedicaram por 30, 45 anos à arte, à técnica, para sair do entreguei um produto e atingir o estado da arte. Então, quando você começa a construir qualquer negócio, tá? E você tem um criador, um elemento de criador, que ele tem tanta paixão pela técnica a ponto de transformá-la em estado da arte, aí você tem a chance de construir todo um branding de luxo. Hoje, eu confesso para vocês que isso está muito difícil. Muito difícil. Por quê? A juventude que está entrando agora no mercado de trabalho, eles estão muito preocupados em ganhar muito dinheiro cedo. Tá. Em fazer sucesso muito cedo. E aí, a técnica, eles não dedicam tempo desenvolvendo a técnica. Entendeu? Porque vocês leram Outlier, precisa de no mínimo 20 mil, 30 mil horas em determinado ofício, determinada técnica, até você se tornar um especialista naquilo. E transformar aquilo no estado da arte, colocando criatividade, história, narrativa e pertinência cultural. E hoje todo mundo está muito preocupado em ser famoso, em viralizar, e ter sucesso, e ter fama. Aí quando você vai ver a técnica, deixa a desejar. Ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para isso. Contando um pouco de um caso, por exemplo, do que a gente fez, sabe? Nós viemos da área de treinamentos, da área de educação, né? Só que não viemos da área de educação, sabe? Nós não queríamos, em nenhum momento, imaginei na minha vida que estaria no mercado de educação, fazendo treinamentos. Até porque em quase todas as escolas que eu estudei, tive o privilégio de estudar em bons colégios, mas eu sempre fui um dos piores alunos. Sabe, aquele que ia passar de ano lá em fevereiro, de recuperação em todas, sabe? Só passava em educação física, sabe? Mas eu sempre fui péssimo aluno.
E a minha vida inteira eu percebi que não gostava de estudar, sabe? Mas eu comecei a perceber que não era que eu não gostava de estudar. Eu não gostava da experiência que a escola me colocava, sabe? Aquela coisa de você ter que decorar as coisas pra chegar no final ali. Eu falava, gente, mas... Conteudista. Puta, vou ter que decorar. Tô com meu Super Nintendo novinho. Vou entregar a idade, né? Tô com meu Super Nintendo novinho ali. Eu tenho que jogar meu Zelda. Vou ter que estudar. Não, então não queria, né? E quando eu comecei a resolver trabalhar com o mercado de educação junto com os meus sócios, e um dos meus sócios, o Richard, ele tem um problema sério de desvio de atenção. Você começa a falar com ele, ele se perde. Não. E ele também não conseguia estudar. Aí eu sentei com ele um belo de um dia e falei, cara, a gente tá fazendo um negócio por dinheiro. Porque a gente tá fazendo educação, sendo que oferecendo cursos e tal, mas a gente não gosta disso. E aí ele chegou para mim e falou, tá bom, mas o que você gosta? Aí eu falei, eu gosto de causar boas experiências para pessoas. O que eu mais quero não é fazer com que a pessoa... tá bom, vai. Eu quero que a pessoa aprenda também. Mas, em primeiro lugar, eu quero que a experiência de educação dela seja maior do que o aprendizado que eu ofereci. E aí eu me olhei no espelho e falei, eu não quero mais fazer isso. Sentei com o Richard e falei, cara, ganhamos dinheiro. Vamos fazer uma coisa? Cara, a gente vai cada um para sua casa, faz qualquer coisa. Cara... a gente se vira e tal. E ele chegou e falou, cara, mas então vamos fazer o seguinte, vamos parar para pensar um tempo e ver de tudo que a gente faz, o que faria com que nós continuássemos no negócio, fazendo que o negócio seja legal pra gente. Aí nós criamos algumas coisas. Então, e o Caio sabe disso, que é um exemplo. O Caio, conhecemos o Caio há quantos anos? Deve fazer uns 10 para 12. O Caio veio aluno nosso de um curso de capacitação, depois ele fez MBA, se formou no MBA, virou desenvolvedor de conteúdo nosso, agora é head educacional. Mas nós temos uma característica que, por exemplo, depois de cada aula que a gente oferece para o aluno, vai uma avaliação para o aluno, perguntando como é que foi a experiência dele na aula. Onde você na escola, ou no curso, na faculdade, depois... Só no final. Só no final. Muitas vezes, quem te dá nota é o professor. Seria como se o seu chefe de cozinha desse a avaliação para o cliente para ver se ele comeu da forma correta. E não. E eu falei, o mercado de educação está todo errado. Há 100, 200, 300 anos está tudo errado. Eu tenho que fazer o contrário. Então, a nossa preocupação hoje é saber como que foi a experiência do aluno em cada momento junto conosco. Se o ar-condicionado está ruim, não importa o que acontece. A gente tem que fazer qualquer coisa pensando sempre na experiência do aluno, sabe? Colocar em primeiro lugar. E aí, a primeira coisa que eu enfrentei e a gente começa a discutir todo momento, em que fala, puta, é caro, né? A gente fala, hospitalidade ou uma experiência, ela tem que ser cara. Você deu um exemplo aqui, alguns exemplos, né? O ar-condicionado, o copo na mesa, o treinamento, tal. Todos os exemplos que você deu não tem custo nenhum a mais. Não. Aí que eu acho que é um grande erro. A gente mistura muito o mercado de luxo ou de hospitalidade ou eu vou chamar de uma experiência única, sabe? Pensando de fato em como você gostaria de ser tratado, achando que aquilo é muito caro. E não tem nada a ver. A maioria das experiências que a gente pode oferecer para o nosso cliente, muitas vezes tem custo, cara, eu vou te falar, quase zero. Concordo. Mas é que a gente tem... Aí eu vou falar até uma palavra meio... marcar... preguiça. Concordo. De pensar na experiência do cliente. Sabe, você falou do copo, é de graça, gente. É de graça. E assim, se você ler o livro inteiro sobre as melhores teorias sobre o mercado de luxo, as melhores estratégias, aquelas que dão certo, elas custam R$0. Zero. R$0. E por que as empresas não fazem? Então, aí que tá. Eu acho que a gente tem um modelo de educação, um modelo de trabalho, uma cultura que tá tudo bem fazer de qualquer jeito. É aí que eu acho que é o ponto. Tá tudo bem. Mas esse material aqui não tá... Tá tudo bem, sabe? A gente se contenta, a gente ficou muito acomodado com o medíocre. Sabe, não custa nada você escrever uma mensagem bem escrita para o seu cliente com português bem falado, perguntando se ele pode falar naquele momento, respeitando o tempo dele, colocando ele no centro da experiência, não custa nada.
E aí eu comecei a perceber que quando a gente analisava a jornada do cliente, as melhores coisas que nós fizemos pelos clientes custavam R$0. Era como a gente fazia o cliente se sentir em cada etapa. Mas vocês, aí que tá, pararam e entenderam de fato como que o cliente tem que se sentir. Exato. E não falar, poxa, vamos pensar no processo aqui. Não. Acabou de matar toda e qualquer estratégia. E eu e o Tadashi, a gente, no começo da sociedade, a gente teve muito conflito por isso. Porque eu sou do mundo corporativo e eu penso de forma processual. E ele falava assim, isso aqui não vai funcionar aqui, isso aqui não vai funcionar aqui. E aí, quando ele me explicava por que não ia funcionar, eu concordava. Então, ele foi me ensinando sobre esses pontos de hospitalidade e de contato com o cliente, que assim, tudo aquilo que eu aprendi de forma processual, robotizada, dentro das empresas, não ia funcionar. E, assim, eu tinha essa visão de escala. Eu sou de Amazon, assim, empresas que pensam em escala. Tudo que a gente pensava era sobre escala para a escala. Quando eu me deparei com um negócio que ele não é para ser escalável, a minha cabeça bugou. Se não fosse eu pesquisar sobre o mercado de luxo e entender o valor disso e como as marcas de luxo escalam, eu ia falar assim, nossa, mas não tem por que eu estar nesse negócio, não tem por que eu investir nisso. Mas aí eu entendi que existe perspectivas para esse mercado mesmo, ele sendo muito pequeno, muito nichado, porque você escala de outras formas. Uhum. Escala, por exemplo, hoje... O conteúdo que a gente produz, ele já é mais valioso do que a reserva. Olha que coisa curiosa. Que maluco, né? Maluco, conteúdo. Aí a gente percebe que as viagens que a gente faz para o Japão vale mais que a reserva. Então, existem formas de você escalar, mas não necessariamente escalando o sushi. E quando eu penso no Grupo Omotebako como negócio, eu penso ele como eu farei o meu grupo, como eu farei a minha empresa ser culturalmente útil e transformadora para a sociedade brasileira. Então, assim, eu quero educar a sociedade brasileira em relação ao salmão. Eu quero que a sociedade brasileira tenha uma relação diferente com a comida japonesa. São essas perguntas que estão nos bastidores da estratégia. Uhum. E é um desafio tremendo. Todo mundo ama um salmão. Imagina eu criando toda uma estratégia de marketing para educar o cliente que salmão é uma coisa questionável. Eu não gosto. Eu só como atum. Eu sou chato, eu sou desses que eu... Vai no restaurante japonês, tem salmão, já não quero. E quando você fala de educação, a gente também sai da escola sem saber comer. Sem saber o que os aromas faz a gente sentir. Eu tava lendo um estudo hoje cedo, inclusive, que eu tô muito apegada a essa história de aromas. Né? Porque aroma faz parte da experiência sensorial como um todo. Alguns aromas aumentam a capacidade cognitiva do ser humano em até 230%. Eu acho que existe uma ciência no aroma que a gente ainda nem descobriu, que a gente consegue escolher o aroma de acordo com o sentimento que a gente quer gerar no ser humano. Que olha incrível. Que louco, olha que incrível. E aí a gente sai da escola, a gente não sabe o que o hortelã faz a gente sentir. A gente sai da escola com pouco conhecimento, ou zero conhecimento, dos nossos verdadeiros talentos. O que um aroma faz a gente sentir. A gente sai sem saber expressar nossas frustrações. A gente sai assim... E aí a gente sai despreparado e ainda a sociedade vem e coloca uma cobrança do tipo, você tem que fazer uma faculdade. De massificação, né? De massificação, de massa. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser bem-sucedido. Não, e agora você tem que ganhar dinheiro até os 23, porque se até os 24 você já passou... já azedou, já. Se você trabalha numa empresa em 2 anos, você não teve 4, 5 promoções, 15 momentos e tal ali, o aprendizado que você tem, o seu processo de aprendizado não conta. Exato. E, Paty, agora, cara, é super bacana o que você está comentando, que eu acho que quem... ouve a gente, de alguma forma lida com o produto, com o cliente, é empresário e tal, e a gente, de fato, percebe que a diferença que faz a hospitalidade, né? Uhum. E a gente tá falando aqui de que é custo zero, tudo mais, que tem uma série de iniciativas que a gente consegue fazer e colocar na prática. Eu e o Caio, a gente tava discutindo agora aqui, né? Por exemplo, nós temos aulas gravadas, né? Aulas que são conteúdos de conceitos que a gente tem que construir, que o aluno assiste, a gente acompanha, muitas vezes aquela aula não teve uma experiência legal.
a gente fica monitorando, quando a gente repõe aquele conteúdo de uma forma diferente, qual que é o conteúdo daqui para frente. A gente olha aula a aula, como é que é feito. E o time do Caio fica insano. Olha, a nota média é 9 e 10 do que a gente quer, sabe? Se é 8, a gente entra em contato para entender tal. Mas a todo momento, sabe? A gente se preocupa com a experiência em primeiro lugar. Se eu tiver uma aula ou um conteúdo que eu não consigo oferecer a experiência que eu quero que seja live, eu não vou ensinar. É melhor não. Eu não vou ensinar. Isso tá certo. Então, se você tá no seu restaurante que tem 8 lugares, e se você entende que com 12 lugares você não vai oferecer a mesma experiência que você vai oferecer, é melhor manter 8. Exato. Né? Só que eu acho que a gente, enquanto empresário, falar isso e assumir isso, sabe? Falar, cara, eu não vou dar aula de direito tal, porque essa aula aqui eu não sei fazer na minha experiência. Eu vou fazer mal feito, eu vou fazer por dinheiro. E aí eu tô começando a ir para uma linha onde eu vou querer ganhar escala e não vou conseguir crescer. Exatamente. O mercado de luxo ele tem uma frase, principalmente para comunicação. Se for para fazer de forma medíocre, não faça. É melhor não fazer. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. Quando a gente fala do mercado de luxo, principalmente quando a gente diz Europa, Ásia, Estados Unidos, é um mercado muito mais maduro. Sim. Muito mais maduro quando a gente diz em poder aquisitivo, ali de número de pessoas que têm acesso aos produtos, mas muitas vezes a gente confunde luxo com comprar coisas mais caras ou não. O luxo é eu ir numa, sei lá, o Caio adora Balenciaga, né, Caio? Opa, só uso o Balenciaga. Só o Balenciaga. Então, é o Caio comprar a coleção da vez ou não é muito sobre isso? E você sabe, eu amo a sua pergunta, vou explicar por quê. Porque eu acho que é onde os pequenos, os novos empresários talentosos, eles têm muita chance se eles se apropriarem das estratégias do luxo. Não é o preço que define se é um produto de luxo. Perfeito. O que define se um produto é de luxo é a originalidade, o craftsmanship, a arte, a técnica aplicada no produto, a identidade. O que é identidade? É a história do criador junto com a sua competência multiplicado pela sua personalidade. Tá bom. Olha que coisa poderosa isso. Vamos lá. Então, não custa nada. Você É uma equação acabou grande, de definir um iPhone quase, né? Exato. Exato. E o iPhone é o melhor case de produto de luxo acessível. Porque o iPhone, ele é um produto de luxo, ok. Que é a personalidade do Steve Jobs. É a personalidade Apple ali, né? Tem do uma Steve aura, Jobs né? e tal. Mas Criador. muitas vezes, tecnicamente falando, quando a gente pega o iPhone, né? Sei lá, tô com o meu iPhone 15 aqui. Aí vem aqueles caras com um Xiaomi que pagou R$700 no produto. Fala, não, mas quantos megapixels e câmeras e não sei o quê. Então, tecnicamente, é bem possível que aquele seja menor. Mas por que eu comprei o 15 e eu não vejo a hora de sair o 16? Porque eu não tô comprando a tecnologia, eu tô comprando o que tá por trás, que é a equação que você falou. A identidade é a competência mais a história que forja a competência mais a personalidade. Tudo isso cria uma atmosfera muito única. Se vocês olharem para todas as marcas de luxo, todas elas são incomparáveis. Você não consegue comparar Chanel com Hermès, porque eles honram tanto a identidade, a história, a competência, a personalidade, aquilo que envolve a atmosfera e como comunicar isso com muita propriedade e originalidade, que eles não se perdem em estratégias de marketing de varejo. Então, assim, porque agora tá na moda, é tendência a fazer isso. Tá, mas isso aqui tá alinhado com a minha história, com a minha personalidade, com os meus valores, aquilo que eu acredito? Não, então eles não fazem. E como o preço não define luxo, cada cultura e país se relaciona com o luxo de uma forma. Então, por exemplo, na Europa, eles acreditam que aquilo que é muito bom, aquilo que é muito raro, tem que ser exclusivo e de difícil acesso. Tá bom. Nos Estados Unidos, aquilo que é muito bom, todo mundo precisa ter acesso. Exemplo. Um carro. Pode ver que nos Estados Unidos, quando eles chegam numa ideia, numa fórmula, num livro, em alguma coisa, eles querem acessibilizar. Que o best-seller, né? Eles querem inventar. É o conceito de best-seller. Então, O conceito, por exemplo, você pega um
Tesla, por exemplo, é uma marca de luxo, né? É. Inegavelmente é uma marca de luxo. Mas é uma marca de luxo que nos Estados Unidos, por mais que seja ali, mas é acessível. Sim, É. o americano médio ainda consegue chegar perto de um Tesla. É exato. acessível. Recentemente, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei com Tesla, sabe? Aluguei um Tesla e fiquei todo o período e tal. E as vagas que você tinha, muitas vezes, para recarregar o Tesla, lotado ali, sabe? Então você vê que é uma marca de luxo, é um carro de luxo, é um carro que se posiciona... Lógico que não é uma Lamborghini, não é uma Ferrari, não é um high-end, mas se posiciona numa faixa ali de luxo. Desnatado. Pelo menos desnatado tá. Exato. Mas você pega, sei lá, mas eles... É um carro acessível, digamos assim. É muito da mentalidade do americano isso. Essa é a mentalidade americana. Exato. Aí o japonês já enxerga o luxo de forma totalmente diferente. Tá. O japonês é ancestralidade, é quantos anos a pessoa se dedicou àquela técnica. E aí eles são indiferentes se é acessível ou se não é, mas é muito mais sobre os anos que a pessoa se dedicou para desenvolver aquilo. Que legal. E o Brasil, e aí os países subdesenvolvidos que estão aprendendo a consumir luxo, eles ficam confusos. Mas peraí, o que é luxo? A gente está no momento do Brasil definir o que é luxo para o brasileiro. É isso que eu ia te perguntar. Porque Então, aí eu acho que a gente entra numa seara que é meio, talvez, uma escola mais europeia, eu ia dizer, mas eu acho que tá meio embananado o negócio. Então, e se tudo é luxo, nada é luxo. Exato. Então aí assim, aí a gente vê a ostentação de todo mundo querer usar um logo, mas ao mesmo tempo quer estar no restaurante secreto exclusivo. Então assim, o brasileiro ele precisa ser educado em relação ao luxo, e depois que eu estudei muito sobre o mercado de luxo, eu tive certeza sobre isso, porque primeiro que a gente não valoriza o que o Brasil produz. E isso é fundamental para uma marca de luxo, que é a identidade. É honrar sua história. Ou seja, a história envolve o país de origem. Quando você compra uma porcelana de luxo, você compra uma porcelana chinesa. Os chineses têm orgulho disso. Quando você compra um carro de luxo, você compra uma BMW, um carro alemão, a Alemanha tem orgulho disso. Quando você compra uma bolsa Hermès, você compra um pedaço da França, os franceses têm orgulho disso e brigam com os italianos para disputar quem tem mais luxo na Europa. E o Brasil não valoriza o seu próprio luxo. Então, e assim, não sabe nem muito e não sabe bem, ler, né? E não sabe ler que aquilo que tem a nossa identidade de país, a nossa história, tem muito valor. Os europeus valorizam mais os nossos produtos do que o próprio brasileiro. A Oprah veio para o Brasil, comprou uma bolsa de luxo, Missy, e ninguém nem conhecia a Missy. E ela ficou encantada. Ai, que delícia, ninguém vai ter essa bolsa, e carrega um pedaço do Brasil. Olha que lindo isso, olha que poderoso. E o brasileiro gasta 40, 50, 60 mil reais desesperadamente em bolsas de luxo europeias e americanas. E aí chega aqui, na hora de comprar uma bolsa brasileira, não sabe nem qual bolsa comprar e por quê. Fica confuso, não sabe interpretar o valor da própria história, da própria cultura, da nossa identidade cultural. E o Brasil, gente, é um país muito especial. Uhum. Tem muitos problemas, mas assim, ele é um país com muita riqueza, muita abundância, praias, carnaval, e tudo que a gente faz carrega muito do amor e do acolhimento do Brasil. Tem Brasil um humor nosso, né? tem Por exemplo. humor, o Brasil sabe entreter. Eu acredito muito que a educação vai seguir esse caminho do entretenimento. E o brasileiro é muito bom nisso. Às vezes eu aprendo muito mais com um vídeo no YouTube super engraçado do que com as aulas chatérrimas que eu tinha na escola. E o brasileiro tem essa personalidade acolhedora que pode fazer com que o Brasil entregue uma hospitalidade e serviços inesquecíveis e memoráveis. Quantos gringos, quantos estrangeiros vêm pra cá e ficam encantados? Muitos. Só que aí a gente precisa ter esse amor próprio, esse amor de brasileiro, esse amor de reconhecer a nossa cultura e falar assim, não, peraí, eu vou fazer as coisas, eu não vou fazer de qualquer jeito na lei de Gerson. Vou fazer bem feito, eu vou cuidar do cliente, eu vou cuidar do processo, porque no final custa R$0 o barulho que o copo faz na mesa. Sim, é verdade. E é engraçado, né? Porque a cultura, de fato, europeia, então, é uma cultura muito da exclusividade, da valorizar, né? A gente vê o francês, como ele gosta quando a gente chega lá tentando falar um pouquinho francês e não... Porque eles entendem que o francês é parte da cultura, da cultura deles, né? Exato. Então, rola muito sobre isso. O americano, ele tem uma cultura de disseminar, e o Brasil tenta fazer uma cultura meio copy-paste de tudo, sabe? Exato. O brasileiro precisa reconhecer sua identidade. Isso. E aí, quando eu vejo esse copy-paste de tudo, que tá quase em tudo, né? Os negócios ali,
Poxa, vi um negócio como esse nos Estados Unidos copy-paste. e vim pra cá mesmo. e fiz ali o restaurante que é o chá com bolinha. Ah, mas eu vi no Japão vendendo, então vim aqui, trouxe É e isso aí. tenta ganhar dinheiro aqui. Nada contra, tá? Porque a gente sabe que também ser empresário no Brasil também É difícil. não, é um desafio que não é fácil. A fórmula que funciona é um caminho seguro, né? Exato. Então, se Então, você pegar o Silvio Santos, por exemplo, copiava muitos programas ele ia lá americanos para Nova York, copiava as fitas cassete, voltava aqui e Exatamente. fazia os mesmos shows. e sucesso. Mas, de fato, então a gente vê que o empresário brasileiro ele pode se apropriar do mercado de luxo e tirar oportunidades a partir disso. Uma das coisas que eu percebo, e aí eu acho que é uma grande dificuldade, que é um pouco da preparação da mão de obra e dos executivos que a gente vai lidar no Brasil. Executivos, eu estou falando pessoas que a gente contrata, tá? Você entra numa loja no Japão, acho que eu queria que você explorasse um pouco mais, mas é muito comum você falar irashamase, né? Que eu não sei nem muito bem o que significa, mas deve ser algo como um bem-vindo. Mas, e é muito engraçado que uma vez eu tava numa loja e eu tava no celular, sabe? E eu tava no celular e brasileiro, descendente de italiano, fala, andando, conversando com as mãos e tal. E eu entrava e saía toda hora na mesma loja, sabe? E eu não comecei a perceber que a mulher toda hora... Ela ia mexendo você. toda hora. E eu entrei umas 15 vezes, e ela umas 15 vezes. Aí eu... Você achou que era um desses sinais sonoros quando você entra na porta, né? Porque ela Cara, mas repetindo igual. Dependendo da loja que você tá, se for uma, sei lá, uma Uniqlo, que é uma loja popular, que tem um movimento muito grande de gente, cara, parece um transe aquilo. Porque é todo mundo que entra, eles falam isso, sabe? E não é que se entrar 5 pessoas, são 5 e eu chamo assim. E aí eu falei pra ela, ó, não precisa mais. Bem. Mas você vê que todo mundo faz. Todo mundo faz. Não é que você entra numa lojinha pequenininha, você vai pro interior de qualquer cidadezinha, de qualquer lugar, todo mundo faz. É algo cultural. Então, o empresário, ele não tem que formar a pessoa para falar o seguinte, não pode fazer barulho, hein? E já existe. Quando você vai para os Estados Unidos, que você entra numa loja de, sei lá, vou dar um exemplo popular, uma T-Mobile para você comprar um chip para você ativar. Você entra na T-Mobile, tem um funcionário que atende todo mundo ali ao mesmo tempo. Welcome to T-Mobile, e já não sei o que, já te faz aquela experiência, que não é uma experiência de luxo, mas ela te dá um welcome e ela tenta fazer um atendimento de 1000 formas da melhor maneira possível. Quando você vai para a Europa, existe aquela coisa meio do europeu mais geladão, mas o que eu quero dizer é que quando você contrata mão de obra no Brasil e você tem que formar a equipe, o trabalho de treinamento que você tem que ter para que aquela pessoa fique apta a executar em alto nível na sua empresa é algo maluco. Porque não existe. Você tem que ensinar todas as pessoas que não podem bater copo, porque todos os restaurantes batem. Exatamente. É como se a pessoa entrasse no mercado de trabalho despreparada para o básico. O básico do básico do básico. E aí, assim, é toda uma questão cultural. Eu sou suspeita para falar da educação do Japão, porque eu acho a educação do Japão, assim, chocante. Então, assim, os próprios alunos limpam a escola. Então, assim, quem vai limpar a sua escola, a escola são os próprios alunos em equipe. Mas esse é o filho, né? Desde pequenininhos, exato. Eles limpavam as Olimpíadas aqui, os estádios, todos os lugares que eles vão, eles limpam. Exato, eles cuidam do próprio lixo, e aí eles aprendem desde cedo a respeitar a hierarquia, a não criticar, não afrontar os mais velhos, a ouvir a importância do trabalho e do servir. E aí, quando a gente chega no Brasil, a gente chega numa sociedade que, assim, o descaso é generalizado. Então, a pessoa sai da escola, nunca ninguém se preocupou com ela na escola. Como é que ela vai saber, aprender e ter a sensibilidade de se preocupar com o outro se nunca ninguém se preocupou com ela? Então, o descaso, e puxo também a responsabilidade para os empresários, tá? Porque não é porque a pessoa trata a sua empresa com descaso que você vai tratar com descaso o preparo da sua equipe. Perfeito. Então, os próprios Muito funcionários, os próprios empresários precisam olhar para a equipe do tipo, vou cuidar dessa pessoa. Ele está entrando para a minha empresa, ele é responsável pela experiência do meu cliente, ele tem que falar muito bem, ele tem que se expressar muito bem e assumir essa responsabilidade de treinar. É por isso que educação no Brasil é um mercado que só cresce, vai crescer cada vez mais, porque a própria empresa tem que forjar e treinar
a equipe para os valores da empresa. E o que você falou é chocante, né? Porque, de fato, você tem que se preparar... uma situação interessante, nós fizemos um workshop uma vez, e esse workshop nós fizemos em Chicago, em Nova York e na Califórnia. E era um workshop sobre técnicas de negociações e tal. E aí, 2 coisas me marcaram. A primeira coisa que me marcou foi o momento de almoço e coffee break. Porque nós fizemos almoço e coffee break, eu tô acostumado a lidar aqui no Brasil, né? Então, quando você faz um coffee break aqui no Brasil, você tem que ter uma opção de suco, uma opção de salgado, uma opção vegetariana, uma opção não sei o quê, uma opção não sei o quê, uma opção... E é normal pra gente. Se eu fizer um workshop aqui e não colocar uma opção vegetariana, tal, não sei o quê, cara, um choque. E aí, outra questão que tinha é o horário de almoço. Né? Então, poxa, quanto tempo eu reservo num dia para as pessoas almoçarem? Aí eu pensei, 1h30, 1 hora, tal. Aí a gente fez o workshop, chegou no primeiro dia de treinamento, eles olharam para mim, por que 1h30 aqui no intervalo? Pra vocês almoçarem. Aí eles... 30 minutos. Não, então faz o seguinte, a gente se serve o conteúdo, o professor tá aqui, tá? Então faz o seguinte, enquanto ele estiver falando, a gente monta aqui no fundo, a gente se serve e termina 1h30 mais cedo. Por que você vai parar 1h30? Aí eu peguei e falei o seguinte, bom, aí eu pensei a primeira coisa, eu falei, ele tá falando isso aqui, eu tenho certeza que eu vou fazer isso, vou tomar pau da turma dos outros alunos que não devem pensar o mesmo. Não é esse cara que é workaholic que quer ir embora mais cedo. Isso. Primeira mania de brasileiro. Já pensei, falei, não vai dar certo. Eu fui lá pra turma e falei, pessoal, temos um aluno, tal, ele tem uma sugestão. Eles falaram... Fechado. Mas é sério que você deixou 1h30 pra gente não olhou? Não faz sentido. Então a gente pegou e eu falei, tá bom então. Chamei o hotel, falei, olha, vamos montar o coffee break. E quando veio o coffee break, aí foi primeiro susto que eu tomei, sabe? Porque não tinha opção vegetariana, não tinha 3 sabores de suco, não tinha não sei o quê, era um Ruffles, um salgadinho e tal. Aí eu olhei e falei, ferrou, né? Chamei o hotel, falei, como é que você faz um coffee break como esse? Não tem isso. Eles falaram, coffee break do quê? Falei, eles falaram, gente, a gente nunca fez nada diferente disso. Eu falei, vou tomar pau, né? Aí eu peguei e fiquei vendo todo mundo se servir assim, todo mundo pegou os lanches deles, os refrigerantes que eles gostaram, que eles já estavam acostumados, já estavam treinados, já sabiam. E aí todo mundo se serviu, e aí no final tinha uma lixeira. Cara, todo mundo se serviu, arrumou, dobrou o lixo, guardou, colocou cada um no seu reciclável lá e foram embora. Terminou a sala de aula, a gente aqui no Brasil, assim que termina um curso nosso, o Caio sabe disso, a sala de aula fica toda bagunçada. As copo cadeiras, no chão, copo, papel. Tá desalinhado e tal. Lá, quando eu terminei a sala, eu olhei assim e falei... Tudo organizado. Nossa, não tem que fazer nada, tá tudo limpinho, tá tudo perfeito. Porque eles têm esse hábito de falar, poxa, eu peguei aqui e vou entregar dessa mesma forma. Então... Para mim foi um choque muito grande que eu tive com a experiência de hospitalidade em fazer cursos no Japão. Porque eu mandava uma pessoa do meu time só para arrumar a sala depois, para ver se o coffee estava tal. E os primeiros eu quis ir para acompanhar e depois eu vi que não precisava, porque eu estava mandando à toa. E a segunda questão foi sobre as técnicas de negociação. Porque nós ensinamos técnicas de negociação aqui no Brasil. Sim. E nós temos várias técnicas. Então, técnicas de barganha. Então, você esconde o preço, fala que não pode, fala não sei o quê. Ancora, joga mais alto para jogar aqui mais para baixo. Tal. Policial bom, policial mal. Bom policial, mal policial. Então, a gente, cara, todas as técnicas. Eles olharam na primeira técnica. Peraí, mas aqui é antiético o que você tá fazendo com o fornecedor. Aí eu, puxa, lá vamos nós. Então a gente teve que montar um curso todo de negociação adaptado com as experiências culturais. Como é que vamos? E isso é muito, muito real. A cultura define como a gente se relaciona com os produtos, serviços e as experiências. Tem certas coisas, assim, por exemplo, o meu restaurante, ele é muito criticado. Por quê? Antes de você chegar no restaurante, eu pergunto qual que é a sua preferência de água, qual que é a sua preferência de vinho e de saquê. Eu peço pra você não usar batom, eu peço pra você não usar perfume, porque o seu batom mancha uma taça Zalto, que é feita à mão na Suíça. Eu não tenho certeza se é Suíça, tá? Mas eu sei que ela é feita na Europa, à mão, de forma super manual. E ela é uma taça cara, onde todos os restaurantes não trabalham com essa taça, porque elas quebram no momento da lavagem. E aí, se você vai com batom da MAC, você mancha uma taça caríssima, que quase nem tem no Brasil. E aí, eu ainda coloco a minha equipe num estresse para lavar essa taça. E o perfume atrapalha a experiência sensorial dos outros guests. E todo mundo acha as regras do meu restaurante uma frescura.
No Japão, é normal. Na Europa, é normal. Nos Estados Unidos, é normal. Então a gente já chega aqui, quando o brasileiro tem o contato com isso, peraí, eu não posso usar perfume, eu não posso usar batom. Aí alguns ficam curiosos e querem aprender. Outros, mete pau. Mete pau. É isso que eu ia te perguntar isso, inclusive, porque me parece que eventualmente existe uma briga que a gente tem que escolher, né? A semana passada, eu acho que foi o Eric Jacan que começou uma série de vídeos para protestar contra os clientes que vão aos seus restaurantes de chinelo e regata, etc. E ele começou a gravar uns vídeos do tipo, ele entrando no mar de terno, dizendo, vocês acham isso normal? Pois é, não é normal alguém entrar dentro da água salgada de terno, a mesma coisa aqui no meu restaurante francês, por favor, não o faça. E aí eu tô pensando que, ao mesmo tempo que você compra uma briga, você busca um oceano azul, né? É uma coisa que é a única que você faz. Eu queria entender isso. Como é que a gente faz para ter segurança de que uma escolha dessas é arrazoada? Ainda mais quando, eventualmente, para entregar a experiência única, a gente vai ter que construir algo que é contra a cultura típica. Exato. Aí entra... Primeiro, cada vez mais as compras elas serão baseadas em identidade, né? Que é história, competências, personalidade, valores. Então, quando uma pessoa compra um curso, ela quer comprar daquele professor que fala aquilo que ela quer ouvir, do jeito que ela quer ouvir, baseada em identidade, né? E outra, quando você toma uma decisão dessa, você tem que ser muito bom para honrar essa decisão até o fim. E você precisa educar, você precisa explicar de forma lógica, racional. Disso, né? Você precisa explicar de forma lógica, racional, como aquilo vai ser bom para ele. Então, quando algum cliente, mas por que eu não posso usar perfume? Eu falei assim, olha, imagine que você está... Eu coloco a pessoa na situação. Imagine que você está degustando um vinho raro que você encontrou na nossa carta e sente uma pessoa do seu lado com um Angel e você não consegue entender as notas aromáticas desse vinho porque tem uma pessoa do seu lado usando um Angel. Como você se sentiria? Aí a pessoa fala assim, nossa, é verdade, né? Eu falei assim, assim. Então a gente tem todo um estilo de comunicação para cuidar, para explicar com essa empatia, sabe? Para o cliente entender, nossa, mas não é que faz sentido? E assim, a gente não chega nesse nível do Jacan de roupa, a gente até tinha, a gente pede pra não ir com camisa de futebol, bermuda. Pô, minha camisa do Palmeiras, que eu adoro, Henrique. O Caio, hein, Jô? Mas não foi necessário porque geralmente as pessoas já vão bem tranquilas, assim, sabe? Então a gente não se apegou tanto a isso. Mas a questão do batom e do perfume impacta a experiência de todo mundo. Não, é algo que de fato você teve que treinar o seu cliente para entender quem é o seu cliente ideal. Exatamente. E a pessoa que quiser usar o perfume e o batom não é o seu cliente, sabe? E no final das contas, você acaba preparando melhor o seu cliente para aquela experiência que você vai oferecer. Exato. Sabe? Nós temos nas nossas aulas, o que a gente está montando, por exemplo, nós temos um momento que a gente chama de construção de conteúdo. Imagina que a gente vai explicar algo tecnicamente para você, né? Esse conteúdo que é tecnicamente, você pode assistir quando você quiser, a hora que você quiser, no seu melhor momento. Então isso a gente prepara uma experiência que ela é assíncrona, onde você, no seu momento, você vai entender ali como é que funciona. Só que a gente procura trazer para os momentos síncronos, onde todas as pessoas se conectam ali, ou presencialmente, ou através da internet, numa experiência tal, um momento de prática, um momento de experiência. Então, a gente entender qual conteúdo você consegue transmitir da forma assíncrona e qual conteúdo você consegue transmitir da forma assíncrona. Só que, para isso, a gente tem que treinar o nosso cliente e mostrar para ele que, olha, a gente faz dessa forma, não é à toa, é pensado, né? Sim. E aí entra o nosso papel de treinar o nosso cliente para mostrar para ele, falar, olha, tem que ser assim, porque entrar um professor para ficar repetindo... Conteudista... Isso é uma coisa que o brasileiro ele tem a mania de achar que educação é decoreba. E quando você, por exemplo, tem uma coisa que eu acho genial, principalmente agora que está acontecendo na educação, que a internet está causando isso, é que o processo de aprendizagem ele está acontecendo por comunidades. Comunidades que têm as suas afinidades. E quando você coloca o conteúdo, quando você apresenta o material de forma mais divertida, descontraída e põe as pessoas para pensar aquele conteúdo, aquele problema, fica muito mais rico.
Isso era uma coisa que na escola a gente não tinha. Era a carteira, você ali, individual, sozinho, tendo que pensando e raciocinar sobre o problema. Não via uma pessoa com outro olhar, outra vivência, outra experiência. Eu falei assim, não, mas espera aí, se você mudasse isso aqui? Então, essa colaboração de equipe que a internet está proporcionando no processo de educação para o processo de aprendizagem acontecer em comunidades, isso é muito poderoso. Então, hoje, quando eu falo sobre luxo no meu Instagram, muitas pessoas falam assim, mas você poderia fazer uma aula e educar, mas eu não fiz ainda, porque se for fazer medíocre, né, melhor não fazer. Exato, dá trabalho, dá muito trabalho. Exatamente. E eu vejo que as pessoas, elas estão desesperadas para sair dessa busca de preço, dessa briga de preço. Elas querem a todo custo se diferenciar e elas enxergam o mercado de luxo como a referência. E, de fato, é a única referência. E é um modelo de negócio... A construção do modelo de negócio de luxo é completamente diferente do varejo. É completamente diferente. Então, a gente está acostumado com aquele modelo de escala. Então, como você mencionou aqui, vou fazer um curso de tributário, vou fazer um curso de jurídico, vou fazer... Porque você tem demanda. O mercado de luxo nunca responde à demanda que existe. Uhum. Se aquilo, de alguma forma, não estiver relacionado ao know-how, aquilo que eles sabem fazer e sabem fazer com excepcionalidade, eles não fazem. E se eles se propõem a fazer algo... Eles vão investir em todo o know-how, toda a excepcionalidade que eles podem investir para que a entrega esteja à altura da marca que eles querem construir. Então, é primeiro a qualidade, depois a demanda, depois o lucro, porque com essa qualidade você constrói prestígio. Quando você constrói prestígio, você começa a atrair mais pessoas desejando o seu produto. E aí você tem o brand equity, você tem o valor da marca, algo assim que acaba valendo mais que o próprio produto. Você tocou num negócio que me chama muita atenção, que às vezes... Alguns movimentos que são até que naturais, em onda, como o ESG agora, né? A questão da sustentabilidade, impacto social, o triple bottom line, né? Tem que ter resultado econômico, etc. Eventualmente, faz mais sentido para alguém que está tentando se diferenciar navegar nessa onda de sustentabilidade? Ou a pergunta ela é dupla, né? Tem como eu entender que o oferecimento do luxo pode estar associado à sustentabilidade? Com certeza. Hoje no mercado... Quem mais investe em ESG são as marcas de luxo. Então, Chanel, Hermès, todas elas estão comprando artesãos que antes eram pequenos e relevantes. Eles estão comprando essas cadeias para ter muito mais rastreabilidade do fornecimento da matéria-prima. Que interessante. Só que tem um detalhe, tá? Tô falando isso por experiência própria. Não sei se é porque eu tô no Brasil. O cliente, ele não compra sustentabilidade. Ele não tá nem aí se a caixa é sustentável, se não é, se é o cliente no final ele não tá preocupado com isso. O cliente ele quer que a experiência seja bonita, instagramável, satisfatória para ele. Então, apesar dos meus motivos para desenvolver a caixa sustentável seja sustentabilidade, no final o cliente não comprou isso. Ele comprou a caixa porque ela é linda, porque ela é instagramável, porque eu consigo criar um momento inesquecível e memorável com a minha família. Então, o cliente precisa ser educado, que mais vale comprar uma bolsa de 10, 12 mil reais, mas que vai durar pro resto da sua vida, do que comprar uma bolsa de 100 reais, é datada, daqui 2 meses ninguém mais vai querer comprar essa bolsa e vai virar lixo. Então, o processo de educação de ESG, as empresas já entenderam. Quem não entendeu é o consumidor. Uhum. E a gente vive numa sociedade que acredita que a Terra é plana, né? Tem gente que não acredita na crise climática. Tem gente que não acredita na crise climática. Exato. Tem gente que acredita que a crise climática é uma conversa, sei lá, mas ela é real. Tem presidentes que não acreditam numa crise climática. Tem uma marca, não é tão de luxo, mas eu adoro nos Estados Unidos, Patagônia. Eu amo a Patagônia e eu adoro, mas assim, eu gosto... esportes e tal, mas eu gosto muito da The North Face nos Estados Unidos e da Patagônia. São propostas diferentes, né? Mas quando você olha no detalhe, quando você olhar um produto, comprar uma blusa da The North Face, uma blusa da Patagônia, você olha ali e você fala, tá bom, são produtos que parecem ali concorrentes direto. Mas quando você vai olhar o preço da Patagônia e o preço da The North Face, você vê que a Patagônia é muito mais cara. É o dobro, o triplo, sei lá, do preço, o mesmo fim que aquele produto se propõe. Mas eu acho a história da Patagônia e o propósito dela de cuidado com o meio ambiente, a forma com que eles se comunicam no Instagram, nas marcas, a economia reciclada. Cara, eu adoro, sabe?
Eu acho que é uma história tão incrível e eu adoro. Então, pra mim, eu prefiro muito mais a Patagônia do que a The North Face, sabe? Exatamente. E essa narrativa, ela é uma narrativa que ela atinge os clientes mais conscientes. Essa narrativa da sustentabilidade, ela pegou muito o rico geracional. Porque no Brasil a gente tem a separação. São os ricos que já vieram de famílias muito ricas, que herdaram fortunas. Então, essa narrativa da sustentabilidade, ela pegou esse cliente. Agora, o novo rico que vem, que quer ostentar, que quer mostrar, ele não está preocupado com a sustentabilidade. E esse novo rico, ele precisa ser educado. Só que ele vai ser educado porque a vida ensina, né? A gente se esforça, né, para reforçar o discurso e etc., e educar, mas a vida ensina mais do que nada, do que tudo. Então, é uma questão de entender a evolução da sociedade. Na Europa, isso está muito latente. Hoje, na Europa, é assim, você não recebe um copo de plástico, é tudo de bambu. Eles estão verdadeiramente preocupados. Eles assumiram a responsabilidade da bandeira da sustentabilidade numa governança internacional. Mas só eles, tá? No final, o Brasil, Estados Unidos ou os demais países ficam em cima do muro, porque são escolhas difíceis que precisam ser feitas e muita coragem. Patrícia, a gente tá chegando num bate-papo passo rápido, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, que é... Você teve uma experiência, você com seu sócio, marido, na Europa. Sim. Você trouxe uma cultura de visão americana, bastante... mostrando que conhece esse mercado. Você faz trabalho de levar brasileiros para o Japão para ter uma experiência bacana lá no Japão, diferente, acho que mais próxima talvez dos locais ali, do que aquela mais turistaiada que fora do normal, uma questão meio fora do eixo que eu queria que você falasse um pouco a respeito. Mas o quanto essa bagagem te formou desses outros países para te educar e o quanto que você aprendeu lá fora sobre esse mercado para poder ter sucesso aqui no Brasil depois? Nossa, eu acho que eu aprendi muito, assim. Eu morei na China um tempo. Tá. Então, a China foi a minha escola da escala. Na China, eu aprendi o que significa a escala real, a escala produtiva, assim, em volumes que você não consegue nem quantificar e qualificar agora. Um restaurante para 8 pessoas na China não serve para nada. Exato. Porque tem que ter 8 mil. Exatamente. Então, eu entendi a questão da oferta, da demanda, da escala, da complexidade das cadeias de valor, de logística. E quando eu entendi o emaranhado complexo, o impacto disso social na economia, acendeu o alerta de que alguma coisa ia dar errado. Né? Eventualmente, esse modelo não é sustentável. E trabalhar na Amazon, trabalhar na Descartes... A Descartes é uma empresa de dados, né? Então, eu trabalhei muitos anos com inteligência de mercado internacional e tudo é pautado em dados, em tomada de decisão baseada em dados. E a Amazon também. A Amazon foi a melhor escola. Na Amazon, eu aprendi a pensar, executar planos complexos. Então, assim, com certeza, nada disso teria acontecido sem esse background corporativo. Eu acho que a vida corporativa, ela ensina mais que a escola e a faculdade e tudo mais. Eu sou formada em relações internacionais e foi teoria. Não que tenha sido ruim, porque era uma teoria gostosa, porque era muita história. A gente se envolve com história. Todo mundo tem aquele professor de história que a gente amava no ensino médio, porque ele contava a história de forma envolvente. Então, para mim, passou muito rápido. Mas de negócio mesmo, a melhor escola são as multinacionais. E é engraçado que cada multinacional tem uma cultura diferente, um processo diferente, uma forma de executar diferente. E aí, hoje, como empresária, eu não quero que a minha cultura seja igual à da Amazon e nem da Descartes. Eu quero que a minha cultura seja a minha. Que é muito identitária dos valores que eu quero cultivar com os meus funcionários, com os meus clientes. Então, a gente começa a ter mais autonomia. Do tipo, eu não preciso seguir receita de bolo. Eu não preciso seguir a caixinha, porque aquilo funcionou muito bem para a Amazon, funcionou muito bem para a Descartes. Mas será que vai funcionar para o meu cliente? Quais são as consequências que essa cultura que eu estou escolhendo vai gerar no mercado? Então, essa autonomia é fundamental, porque empresário e empreendedor inseguro acaba copiando, caindo em tendência e perde originalidade. Aí todo mundo, nossa, mas ele se perdeu. Porque não tem copiou, né? Exato, não tem essa autonomia, não tem essa segurança.
E isso vem de muitas viagens. Eu falo que o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida dela é viajar. É conhecer outros países, outras ideias, outras formas de ver o mundo, outras formas de se vestir. Porque a gente percebe que a identidade do brasileiro ela é bem limitada quando a gente vê o brasileiro se vestindo. Então, na cabeça do brasileiro, chique é alfaiataria, é terno. E é uma linguagem hoje do luxo, só que a forma que você se veste diz muito sobre identidade e personalidade. A gente não sabe se expressar nem na moda, né? A decoração até mais, viu? A gente vê muitas casas brasileiras decoradas com símbolos e signos da cultura brasileira. Mas na moda a gente só sabe reproduzir aquilo que a Europa e os Estados Unidos faz. A gente não assumiu a nossa própria identidade. E baseado nisso, a gente consegue ter essa autonomia. Isso tudo foram das viagens, né, das experiências internacionais que eu tive. E o Tadashi também. A história do Tadashi, assim, é a típica história que eu acho que todo mundo devia se inspirar. Né? E eu falo pra ele, faço questão de ele contar no balcão. Por quê? Ele sempre quis ser cozinheiro. 4 anos de idade, tinha um vídeo dele falando que no aniversário da avó, comendo um bolo, que ele não ia estudar, que ele só ia cozinhar. Ele já queria ali só se dedicar à cozinha. E a família dele não queria. A família dele queria que ele fosse engenheiro. Oriental, né? Vai ser cozinheiro. Não vai pro mercado financeiro. Imagina, cozinheiro, que humilhação, ficar numa cozinha. Sabe aquela mentalidade arcaica? E aí, a família dele deu a melhor educação para ele. Então, ele fala japonês, fala inglês muito bem. Então, ele saiu muito bem preparado da escola básica. Passou na primeira fase da USP, mas falou assim, olha, eu passei só para mostrar para você que eu consigo, mas não é isso que eu quero. Falou isso pro pai dele. Rompeu com a família. E foi a avó dele, Kanoe, tanto que o restaurante hoje é em homenagem à avó, que bancou esse sonho. Olha só que legal. E aí, eu pergunto para vocês, quantos talentos de dança, arte, literatura, artes plásticas, a gente não perde porque a gente está colocando na cabeça das pessoas que elas precisam ser executivas. Aí eu chego aqui no mercado de luxo, né? Eu sou uma marca de luxo. Eu quero contratar um artesão que entenda sobre pintar porcelana. Cadê? Não tem, porque todo mundo decidiu ganhar dinheiro. Todo mundo decidiu ficar com a cara na planilha no Excel. E, gente, inteligência artificial vai fazer tudo isso? E aí? Sabe? Genial. Então, tá na hora das pessoas caírem na real em relação ao seu... Que é uma coisa que as marcas de luxo são construídas, né? Raison d'être. Qual que é a minha razão de existir? Pra que você tá aqui no mundo? Isso dá um mercado de luxo pra mim. Tinha horas que eu lia o livro assim, eu até chorava. Porque eu sou essa pessoa que abriu mão de talentos pessoais, de dançar, de fazer o que eu queria... para fazer uma faculdade de relações internacionais, porque me prometeram um sucesso corporativo que eu nem queria. Então, quando eu pedi demissão da Amazon, eu fiz na maior autonomia, felicidade e plenitude. Eu não me arrependi nem um pouco, porque eu sei que não é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que o amadurecimento, esse conhecimento que essas empresas dão é muito mais ferramental. Vai muito da pessoa estar muito conectada com a sua essência, com a sua verdade, com a sua identidade, para ter essa coragem e essa autonomia. Que legal, que fantástico, que aula. E como é que é levar os brasileiros para o Japão, vivenciar... No Japão tem coisas malucas, né? Tem. Por exemplo, você sabia que existe fila para atravessar a rua? Não. Aqui no Brasil a gente faz uma fila, só que é todo mundo enfileirado em frente à rua para atravessar. Eu tinha certeza que era assim também. Não? Só que no Japão, se você tem uma pessoa que chegou na faixa de pedestre, você tem que ficar atrás dela. E a próxima fica atrás. Mesmo que tenha largura o suficiente para passar 3, 4 pessoas. Fica atrás. Esses caras são muito educados, velho. Cara, assim, espetacular. É uma coisa... não é verdade? É. E é uma coisa que, assim, eu só entendi isso no 20º dia que eu tava lá, né? Você era com certeza o brasileiro que alinhava do lado dos caras. Nossa, olha o brasileiro. Abriu o farol, já andava na frente para cortar ali e tal. Porque o Japão, a população japonesa é bastante idosa, né? E a gente brasileiro quer fazer tudo acelerado, né? Então, sai de uma loja, quer ir correndo na outra tal. Não vou ficar na frente dessa tiazinha, eu já passo na frente dela ali correndo. Aí depois que de uns 20 eu falei, gente, eu comecei a olhar, não pode, olha, todo mundo anda em uma... ordem aqui, você não anda em qualquer lado da calçada, sabe? Existe uma série de protocolos ali e tal, que no Japão tem a forma de contar dinheiro, o troco. Eu tava num hotel, num Intercontinental, e cheguei na recepção do hotel e queria uma... Cara, não sei o quê.
mas pedir alguma coisa na recepção e pedir para a primeira pessoa que estava na recepção do hotel, sabe? E ele não falava inglês. E no Japão é falta de respeito se eu perguntar para uma pessoa, falou, Caio, sei lá, qual que é a estação de metrô mais perto? E se ele não falar inglês, cara, ele vai ficar me atendendo, ele não vai chegar e falar, fala com a parte aqui que fala inglês. Eles são muito apaixonados por servir. Ele vai tentar me atender o máximo, mas ele não vai fala pro outro, te falar porque é falta de respeito. Entendi. Aí eu comecei a entender que a primeira pergunta é se você fala inglês, né? Olha só. Mas assim, são coisas que viver no Japão ali, sabe? Você parece que entrou num outro planeta, né? Você parece que tá em outro mundo, né? Queria que você contasse um pouco como é que é essa vivência de ir pro Japão e... Eu sou ocidental que vai com o esposo, né? Então, assim, e ele fala japonês muito bem. Então, pra mim, eu tive uma experiência, assim, impecável. Até porque eu sou uma empresa de hospitalidade e o meu marido, ele vive esse omotenashi. Então, assim, ele escolheu, não o melhor hotel mais caro, mas ele escolheu aquele hotel, assim, com uma vista maravilhosa, com o café da manhã tipicamente japonês. Quando a gente foi pra Kyoto, teve o ryokan. E aí, quando eu fui pro Japão, eu fiquei tão encantada. E surgiu uma vez com os clientes uma conversa tipo assim, ai, eu quero ir pro Japão. Aí eu falei, vamos! Aí o cliente falou, vamos! Aí eu falei assim, isso pode virar um serviço, por que não? Olha lá, ó a empresária, Muito boa, olha lá. empreendedora. Aí o Tadashi também, quando o Tadashi fala de Japão, ele fala com brilho nos olhos. Então é muito difícil não querer. E aí a gente montou o primeiro grupo pra ir. Foi um sucesso, os clientes amaram, eles recebiam presente do cliente em casa quando a gente voltou do Japão, porque a gente fez uma curadoria de experiências muito focada em gastronomia, mas a gastronomia real do Japão. Então, comer coisas que o brasileiro não tem familiaridade, como shabu-shabu, okonomiyaki, como é o kit omurice. Então, são comidas que não tem aqui no Brasil ainda. Então, a gente monta toda uma experiência para o brasileiro comer aquilo que ele não tem acesso no Brasil. E em restaurantes muito bem selecionados, que não necessariamente são Michelins caríssimos, mas que carrega aquele sentimento que a gente quer que o cliente tenha, sabe? Porque nesse mundo da hospitalidade, da experiência e do luxo, é tudo sobre emoções. Então, adianta eu levar ele num restaurante caríssimo, Michelin, mas que no fim é frio, ele não vai ficar emocionado? Eu nem conheço os Michelins do Japão para saber o que é, mas a gente não escolhe baseado nisso. A gente escolhe baseado na sinceridade, na verdade, no coração, no carinho, sabe? A gente foi uma vez como casal, eu e ele, só eu e ele. Experimentamos alguns lugares. Aí a gente voltou e decidiu que a gente tem que ir com o cliente e com a equipe. Então, teve uma viagem que nós fizemos, nós levamos 2 cozinheiros. E, gente, é incrível como muda a produtividade dele no Brasil. Porque ele chega numa cozinha no Japão, ele vê 2 cozinheiros dando conta de 25 couverts. 25 pessoas. E aí, aqui no Brasil, para você dar conta de 25 pessoas, você precisa de 5 cozinheiros. Então, ele começa a entender o que é a produtividade asiática. O que é o Kaizen? O que é um método de produção japonês que não é sobre ser o melhor. É sobre você ser 1% melhor que ontem. Você ser mais rápido, você ser mais criativo, você ser mais consciencioso. O melhor investimento que eu faço hoje na minha empresa é levar minha equipe para o Japão. Que legal. E quando eu faço esse investimento, todo mundo fala, você é louca. Eu falo, eu tô investindo nas próximas gerações. Porque aí eu penso, né? Se o meu marido morre, Deus me livre e guarde, que não vai acontecer. Ele levou uma técnica com ele. Ninguém mais vai fazer sushi como ele. Eu preciso dar essa pertinência cultural para o país. Eu preciso que outras pessoas conheçam essa técnica. Ah, mas você não tem garantia que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu não tô preocupada com isso, eu tô preocupada com a técnica, eu tô preocupada com a cultura, eu tô preocupada em fomentar algo que eu sei que as pessoas gostam e eu sei que tem valor. E por trás do sushi que a gente faz, a gente tem respeito aos ingredientes, respeito ao meio ambiente, respeito à técnica, à ancestralidade. Tudo que é feito no Japão tem um significado, uma pertinência para honrar os ancestrais. E quando a gente leva os clientes para lá, a gente quer que eles tenham uma experiência de Japão com a nossa curadoria e com o nosso olhar. Que é muito diferente do Japão mainstream.
Uhum. Então, assim, Não subiu a Torre de Tóquio, não fica andando pra lá e pra cá no Shinkansen. Ó, a gente faz isso porque os clientes pedem e eles nunca foram. Mas a gente também põe aquela coisa assim muito identitária. Atravessar a rua de Shibuya ali, correndo por ali. Adoro Mas na Shibuya. fila. Mas se respeitando a fila. Mas ali não tem como respeitar. Ali é o caos, né? E outra coisa também que os nossos clientes adoram é que o Japão, ele tem uma legislação muito rígida em relação à falsificação de itens de luxo. Então, no Japão é muito grave você andar ou comprar um item de luxo falsificado. Então, o Japão se tornou um dos países mais seguros. Viu? Você que anda com Mas a minha camisa é do time brasileiro. O Japão se tornou um dos países mais seguros para comprar second hand. E eu acredito muito no mercado second hand, porque tem bolsa de luxo aí para todo mundo comprar, e o Japão se tornou muito seguro para isso, justamente por essa cultura de sempre querer fazer o ético, moralmente aceito, o decoro, o certo. Então é um país assim que eu sou encantada, eu sou apaixonada. Tem gente que fala assim, mas o Japão é muito machista. Eu falo assim, não é para mim porque eu sou visitante, isso não é problema meu. Isso é para quem mora no Japão, isso tá tudo bem, isso aí. Eu tô curtindo. Exatamente, até porque eu sempre fui muito bem tratada. Nunca fui desrespeitada. Às vezes tem um senhorzinho que fala um pouquinho mais ríspido em regiões mais distantes, mas mesmo assim, eu como visitante, eu respeito, porque quando eu vou na casa de uma pessoa, eu não fico reclamando da cortina, da mesa, da comida. Então, eu tô indo pro Japão, eu não vou reclamar, sabe? Faz parte do meu decoro respeitar a cultura daquele país. Claro. Eu sou um pouco suspeita porque eu amo o Japão. E é um dos produtos que eu mais gosto do Omotebaku Japan Tour. Ele é só para convidados, né? Porque como a gente fica 25 dias com a pessoa, então a gente entende, tem que aguentar, né? A gente entende o perfil do cliente. Não é para convidados porque, assim, ele é muito exclusivo. Não dá para levar todo mundo. Então, a gente entende qual que é o significado, a pertinência da viagem para o cliente. Então, tem clientes que a gente programa viagens mais para frente. Então, a gente nunca exclui. É claro, para quem já foi para o balcão do Canoe, para quem já jantou lá, mas a gente faz uma curadoria de quem tem o perfil. Porque você anda demais, é uma viagem assim que você tem que ter o perfil de viajante de Japão. Então, a gente sempre faz essa análise, né? Tem perfil e tem algumas experiências que não é para todo mundo mesmo. Então, a gente cuida do cliente nesse sentido. Eu não vou levar uma pessoa para o Japão que vai chegar lá e vai se frustrar. Então, Sim. A gente convida as pessoas que têm o fit com a experiência. Que legal, que bacana. Patrícia, a gente tem um momento em que a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados e eu gostaria de saber se você tem alguma frase de impacto que marca a sua jornada, que você carrega contigo. Tem uma frase de impacto que eu aprendi na Amazon. Eu acho que isso foi uma das melhores lições que é: escreva para aprender, escreva para pensar, escreva para esquecer. Escrever é a forma mais sofisticada de pensar e viver. Porque quando a gente pensa de forma muito embaralhada, confusa, caótica, porque o nosso cérebro ele é muito poderoso. E quando a gente transcreve, escreve, seleciona, prioriza, revisa, a gente dá muito mais sofisticação para a ideia. Então, a Amazon me ensinou a escrever o tal do doc. Não sei, quem é Amazonian conhece o doc da Amazon, né? Acho que a melhor coisa que existe na Amazon é esse processo de escrita. A minha irmã trabalha na Amazon. A minha irmã trabalha na... Eu amo a Amazon. Beijo, Rê. Saudade, hein? Ter que comer aquela pizza na sua casa novamente. Um conselho mais relevante que você recebeu? Ouça a sua essência. Ouça a sua essência. Você já sabe o que está aí dentro do seu coração brilhando e pulsando. Porque, no final, o mercado de luxo fala que é muito sobre essência. Quando a gente faz alguma coisa que vem de dentro, da nossa essência mais profunda, com paixão, brilho nos olhos, é diferente. A gente conversa muitas vezes com nós mesmos, né? Eu sou um cara que, penso. O Caio sabe como é que eu sou, raciocínio, viajo nas ideias, penso e tal. Então, eu converso comigo mesmo muito, sabe? Mas muito mesmo. E é algo que eu aprendi a valorizar, sabe? Eu acho que essas conversas que eu tinha comigo mesmo, muitas vezes eu achava que era algo meio viagem minha, algo necessário. Que eu não... E eu aprendi muito a me questionar, a me ouvir, sabe? A ter esse diálogo com o meu eu interior,
sabe? Valorizar muito mais isso foi algo que eu aprendi recentemente, sabe? Exato. E a gente, infelizmente, a gente sai da escola sem saber isso, e aí a gente acaba fazendo alguma coisa porque todo mundo faz. E não é porque todo mundo faz que necessariamente é pra você. Não é que é bom ou que é ruim. Só não é pra você. E tá tudo bem. Boa. Justo. Sobre isso, inclusive, vamos pensar agora em todo mundo. Que competência que você entende que todo mundo deveria dominar? A habilidade de contar histórias. Eu tenho certeza que contar histórias envolventes, narrativas envolventes, é uma coisa que todo mundo deveria dominar, essa arte. Sensacional. Até porque números, Excel, a gente tem inteligência artificial aí que vai fazer isso muito bem, até contar histórias, né? Só que tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não conseguiu colocar, que é o brilho nos olhos, é o olhar. Então a gente diferencia uma foto que é por AI e uma foto que é real pelo olhar. Então, essa habilidade de contar histórias com brilho nos olhos, eu acredito que será uma das competências, assim, mais importantes do futuro. Com certeza. Especialmente se a gente pensar, até nós sendo aqui uma universidade que temos professores, né? A gente, acho que até te mandei uma sobre isso esses dias, que é o papel do professor no futuro. Né? O professor, ele não, obviamente, vem se afastando cada vez mais do que um livro faz e, portanto, do que um GPT faz. Mas o papel do professor, por também ser um humano, é na empatia, empolgar o outro para aquele conhecimento, né? Então, a sua resposta é fabulosa. Envolver, sabe? Vou envolver você. E aí, eu comecei a estudar agora sobre isso, porque a gente acha que a gente sabe contar a história. A gente é muito bom em contar a nossa história, porque a gente viveu a história. Mas existem várias técnicas de comunicação e artes cênicas, e a gente percebe que cada vez mais as habilidades e as competências humanas, verdadeiramente humanas, vão fazer diferença nesse mundo tão robotizado. Perfeito. Eu tenho mais uma, depois eu vou devolver para o Henrique, então. Eu queria saber alguma coisa que você acreditou no passado e depois mudou de ideia. Nossa, isso é muito bom. Uma coisa que eu acreditei no passado e depois mudei de ideia. Não vale você comprar Louis Vuitton, vale a pena. Quem já sabe. A Louis Vuitton aqui está no nosso prédio, a nossa vizinha, inclusive. Eu adoro Louis Vuitton, por sinal, acho a história maravilhosa. Olha, eu acreditava que uma pessoa que fosse muito pobre mesmo, de origem muito simples e muito humilde, não conseguiria chegar lá. E eu vou deixar esse lá bem genérico. Eu acreditava que as condições de classe social e raça era algo que impedia muito sucesso das pessoas. Eu acreditava nisso, hoje eu não acredito mais. Eu já vi tantas pessoas, mas tantas pessoas saírem do nada. Eu sou um exemplo disso, eu vim de origem muito humilde. Tantas pessoas saírem do nada e conquistarem, construírem e empregar pessoas num nível, assim, extraordinário, que eu comecei a pesquisar sobre isso e eu percebi que ninguém começou lá no topo. A maioria das pessoas começam do nada. Eu já acreditei nisso e aí eu entendi que é força, disciplina, execução, visão clara, se cercar das pessoas certas, das competências certas que faz as pessoas chegarem lá, seja lá onde esse lá significa, né? Mas eu já acreditei nisso. Legal. Que bacana, que bacana. Patrícia, a gente separou um presente para você aqui, a Ju separou. Provavelmente, eu acredito que seja um Cartier Santos Dumont, não é uma garrafinha da Live, é algo humilde, não é do mercado de luxo. Eu achei que era um Cartier Santos Dumont, uma edição especial nossa aqui, mas não é. Tem o mesmo valor. Mas a gente fica devendo, então, a próxima vez o nosso Cartier. Não, e aí dá pra... Se tiver repeteco, eu vou trazer um Motebaco. Eu queria participar desse episódio, se possível. Não, eu sei que eu só a cada 100 episódios só. A gente come o Motebaco aqui. Nossa, você sabe que o meu ponto fraco é atum, então você não me venha com isso, pelo amor de Deus. Magurou? Magurou. E olha, o garoto trouxe aqui não vai ter magurou? salmão. Tá sabendo? Não, lógico que não. É atum japonês. Mas no Japão é muito legal que você... cara, os restaurantes mais simples aqui no Brasil, você pede o maguro tal, assim, tal, mas lá você escolhe qual parte do atum você vai comer, né? Sim. E, cara, é espetacular, cara. Mas é algo assim... Puta, cara, eu que amo, assim, culinária japonesa, é algo surreal. Muito bom. Patrícia, para fechar, eu tenho uma última pergunta. Claro. Eu gostaria que você me indicasse uma música. Uma música. Pra gente colocar nos intervalos de aula. Sempre que a gente estiver no intervalo, tocar essa música, a gente vai lembrar desse nosso bate-papo. Você vai deixar sua marca aqui sempre que tiver
no meio da aula ali, tiver aquele break que a gente parar para dar aquela respirada, a gente coloca a nossa playlist aqui, a gente lembra dos nossos convidados e eu preciso que você me indique, só vale uma. Só vale uma. Sim. Olha, eu já tentando ser racional na hospitalidade, né? O que você quer que seus alunos sintam depois de ouvir essa música? Eu quero que lembrem do nosso bate-papo. Lembrem do nosso bate-papo? Então, vamos colocar um jazz. Porque eu acho que jazz é um estilo musical que ele transita muito bem entre cultura, arte, luxo, quebra de padrão. Fomos para New Orleans? Vamos para New Orleans. Vamos colocar... Deixa eu pensar aqui. Ira James. Qual? Eu não me lembro o nome dessa música. O que tá aparecendo aí pra você? Peraí, Ira James. Ira James, Never Leave It? Qual é a de baixo? Acho que essa Never Leave It. TV Intro? Alguma dessas? Fio solo aqui? Agora eu entendi porque não tá fazendo sentido. Eu procurei pelo nome do artista errado. Essa é triste. Mas é muito linda, né? Mas é original, né? Sem o remix. Sem o remix. Sem o lado... Potente, muito valente. Potente. Ela e a Nina Simone, esse é um negócio impressionante. Potente e valente. Pausei aqui pro YouTube não reclamar da gente dos direitos autorais. Quantos segundos que a gente pode, Eu não sei, ajuda depois, eu não sei, mas não deve acho que o algoritmo muda também, né? Mas questão. Eles reclamam, cara. Eles tiram a monetização. Mas obrigado pelo bate-papo, Patrícia. Adorei. Quem quiser bater um papo contigo, encontra onde? No meu Instagram é Pati Bianco com 2 T's e Y. Pati Bianco com 2 T's. Grupo Motebaco Hospitality, Canoa e Restaurante. E pelas mídias sociais aí, me segue no Instagram que a gente sempre troca. Eu sempre interajo com as pessoas pelo Instagram. Legal. Obrigado pela aula desse mercado incrível, maravilhoso que a gente gosta tanto. Foi fantástico. Galerinha, forte abraço. Todo mundo sabe como é que faz. Até a próxima.